Até agora, a gente falou sobre listas de duas ou mais componentes, que são pares ordenados, triplas ordenadas, quádruplas ordenadas, etc. Também faz sentido falar sobre unuplas ordenadas, também chamadas de listas unitárias, que são listas ordenadas com uma única componente. Imagine que eu baixe do sistema da universidade uma lista de alunos de uma determinada turma minha e constate que só há um aluno matriculado nessa turma. Então, essa lista de alunos, com um aluno só, é uma lista unitária. É uma unupla de alunos. Agora, na prática, qual é a diferença entre um dado objeto e a lista unitária formada por ele? No exemplo da lista de alunos, qual é a diferença entre saber o nome de determinado aluno, digamos Francisco, e saber os nomes ordenados de todos os alunos matriculados na turma cujo único aluno é Francisco? Na prática é a mesma coisa. Você ter a lista de alunos e ter o nome do único aluno matriculado. A única informação que interessa numa lista unitária é qual é a sua única componente. Por isso, comumente, identificamos uma lista unitária com a sua única componente, ou seja, tratamos a lista unitária formada pelo objeto x1 e o próprio objeto x1 como se fossem a mesma coisa. Aí você pode dizer, tratamos como se fosse a mesma coisa. Tá, mas são a mesma coisa ou não? Isso depende de como as coisas são construídas formalmente. Estamos apresentando conceitos informalmente. Estes conceitos podem ser definidos rigorosamente numa teoria formal e há várias maneiras de fazer isso. Para cada possível formalização, há uma resposta para se vale ou não a igualdade que identifica a lista unitária formada pelo objeto x1 e o próprio objeto x1. Na prática, o que os matemáticos fazem em seus trabalhos de rotina é, em cada contexto, tratar como iguais coisas que se comportam da mesma forma naquele contexto. Isso é muito comum e não tem como fugir disso. Infelizmente, a matemática, como a gente conhece, como a gente pratica cotidianamente, precisa lidar com esse tipo de atitude. Identificar coisas diferentes que se comportam da mesma forma num determinado contexto. Identificar significa tratar como se fossem iguais. Coisas que são tratadas como se fossem iguais são ditas isomórficas. Para entender melhor isso, imagine que você tenha dois conjuntos de peças de xadrez, incluindo tabuleiros, como mostra essa figura aqui. Esses dois conjuntos de xadrez têm cores diferentes, mas a forma como você vai utilizá-los é a mesma no jogo de xadrez. As regras do jogo não mudam se o tabuleiro ou as peças tiverem cores diferentes. Então, no jogo de xadrez, o conjunto da esquerda pode ser considerado igual ao da direita. Eles são isomórficos do ponto de vista do jogo de xadrez. A gente usa esse símbolo aqui para indicar um isomorfismo na matemática. Tá? Esse símbolo significa é isomórfico a. Eu estou explicando esse conceito de maneira muito informal. É claro que a definição mais rigorosa disso aí levaria muito mais tempo para explicar e eu estou apenas dando uma pincelada por cima, porque essa é uma noção que não tem como fugir dela. A gente tem que encarar isso, mesmo que seja muito superficialmente, como eu estou fazendo aqui. Assim como existe o conjunto vazio, também existe a lista ordenada vazia, que é chamada também de zero-upla ordenada. Ela consiste numa lista ordenada de zero coisas. Então você tem o espaço reservado aqui para colocar coisas dentro dela, mas termina não colocando coisa nenhuma dentro dela. Fica lá o espaço reservado, sem coisa nenhuma dentro. Já que não tem coisa nenhuma dentro dela, a noção de ordem aí é colapsada. A gente não enxerga naturalmente uma ordem nesses objetos que nem sequer existem, né? Mas mesmo assim, pelo fato de que eu reservei um espaço para colocar coisas que eu tinha a intenção de ordenar, então isso para mim é uma lista ordenada vazia. A gente aqui vai denotar o conjunto vazio por este símbolo, como é comum em vários livros. Agora, a lista vazia será denotada aqui por este outro símbolo que é muito parecido com o símbolo do conjunto vazio. A única diferença é que um é mais
estreitinho do que o outro. Tá? Isso é uma escolha minha aqui, deste material. Em outros livros, em outras fontes bibliográficas, a notação pode ser diferente. Inclusive, alguns livros utilizam esse símbolo aqui mais estreitinho para denotar o conjunto vazio. E também tem livros que tratam a lista vazia e o conjunto vazio como se fosse a mesma coisa. Por enquanto, a gente não vai tomar partido sobre isso, se eles são ou não iguais. E a gente vai usar essa notação que eu estou mostrando aí. O conjunto vazio será denotado por um círculo cortado e a lista vazia será denotada por um zero cortado. O conjunto vazio também pode ser denotado por um par de chaves sem nada no meio. E como eu já tinha indicado aqui em cima, a lista vazia também pode ser denotada por um par de parênteses sem nada no meio. Agora a gente vai falar de igualdade de n-uplas ordenadas. A gente já falou de igualdade entre pares ordenados e de igualdade entre triplas ordenadas. O critério que a gente estudou de igualdade entre pares ordenados e entre triplas ordenadas pode ser facilmente generalizado para falar de igualdade entre n-uplas ordenadas. E a generalização é a seguinte: duas n-uplas ordenadas são iguais se e somente se possuem todas as componentes correspondentes iguais. Simbolicamente, a gente pode escrever isso assim, ó. Considere duas n-uplas ordenadas, uma x1, x2, etc., xn-1, xn, e outra y1, y2, etc., yn-1, yn. Essas duas n-uplas são iguais se e somente se todas as componentes correspondentes delas são iguais, ou seja, se somente se x1 é igual a y1 e x2 é igual a y2, etc., xn-1 é igual a yn-1, xn é igual a yn. Então, essas n condições aqui precisam ser verificadas, todas elas, para que eu tenha a igualdade entre as n-uplas ordenadas. A conjunção dessas n condições aqui equivale a dizer que para todo i de 1 a n, xi é igual a yi. É uma maneira mais concisa de dizer o que está escrito aqui em cima, né? Tanto faz você dizer que x1 é igual a y1, x2 é igual a y2, etc., xn é igual a yn, ou dizer que para todo i de 1 a n, xi é igual a yi. Para quem não sabe, esse símbolo aqui é o símbolo de para todo, tá? Em particular, note que por vacuidade existe uma única lista vazia. O que é isso? Toda afirmação que começa dizendo assim, para todo elemento do conjunto vazio tal coisa acontece, é automaticamente verdadeira. Na matemática é assim, tá? Se eu começo dizendo para todo elemento do conjunto vazio, não importa o que eu diga depois, essa frase automaticamente é verdadeira, porque não tem nenhum elemento no conjunto vazio, e aí a gente considera que essa afirmação é verdadeira por vacuidade. Aí o que é que acontece nesse critério de igualdade entre n-uplas ordenadas se eu ponho n igual a zero aqui? Eu estou pensando em igualdade entre zero-uplas ordenadas, certo? Considere que cada uma dessas n-uplas ordenadas aqui tem tamanho zero, ou seja, cada uma delas é uma zero-upla ordenada. Como é que ficaria este critério de igualdade, nesse caso em que n é zero? O conjunto aqui de números naturais entre 1 e n, no caso em que n é zero, seria quem? Seria o conjunto vazio, porque não existe nenhum número natural entre 1 e 0, no sentido de ser maior que ou igual a 1 e menor que ou igual a 0. Quando a gente escreve assim, para todo i pertencente a um conjunto em que aparecem listados números naturais consecutivos, indo de um determinado número inicial até um determinado número final, esse conjunto é tratado como se fosse uma lista ordenada, na verdade, certo? E quando o último número aparecendo na lista aqui é menor do que o primeiro, a gente entende que o conjunto aí é vazio, tá? Então, quando n é zero, aqui esse conjunto é vazio. Aí como é que ficaria esse critério no caso em que n é zero? Ficaria para todo i pertencente ao conjunto vazio, xi é igual a yi. Veja que eu comecei essa afirmação dizendo para todo elemento do conjunto vazio, né? Para todo i no conjunto vazio. Então a afirmação é automaticamente verdadeira. Ela é verdadeira por vacuidade. Então,
O que é que isso nos diz sobre a igualdade entre n uplas ordenadas quando elas têm tamanho 0? Isso nos diz que existe uma única lista vazia. Na medida que você tem duas listas vazias, a igualdade entre elas é automaticamente satisfeita por esse critério aqui, considerando que esse critério se torna uma afirmação verdadeira por vacuidade, já que o n nesse caso é 0 e, consequentemente, esse conjunto aqui é vazio. O tamanho de uma lista ordenada é o seu número de componentes. Uma n-upla ordenada é uma lista ordenada de tamanho n. Listas ordenadas de tamanhos diferentes são diferentes. Ou seja, se m e n são números naturais distintos, então toda m-upla ordenada é diferente de qualquer n-upla ordenada. Exemplo. Eu tenho aqui uma quíntupla ordenada de números, com primeira componente 0, segunda componente menos 1, terceira componente 0, quarta componente 0 e quinta componente 2. As quádruplas ordenadas mostradas aqui são iguais se somente se o quê? Qual é a condição necessária e suficiente sobre x, y e z para que estas duas quádruplas ordenadas aqui sejam iguais? Bom, a gente acabou de ver o critério de igualdade de n uplas ordenadas, que se aplica em particular para quádruplas ordenadas, certo? Esse critério vai dizer que duas n uplas ordenadas são iguais se somente se suas componentes correspondentes são iguais. Dizer que as componentes correspondentes dessas duas quádruplas ordenadas aqui são iguais significa dizer que 1 é igual a z, 2 é igual a 2 e tem que ser mesmo, 2 elevado a x é igual a 4, isso nos diz que x é igual a 2, e y ao cubo é igual a 8, isso nos diz que y é 2. Tá? Então a gente acabou descobrindo que se essas quádruplas ordenadas são iguais, então x é igual a 2 porque 2 elevado a x tem que ser 4. Y é igual a 2 porque y elevado a 3 tem que ser 8. E z é igual a 1 por causa da igualdade aqui entre as primeiras componentes. Então, conclusão, essas duas quádruplas ordenadas aqui são iguais se somente se x é igual a 2, y é igual a 2 e z é igual a 1. As sextuplas ordenadas 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 0, 0, 1, 0 são diferentes porque as componentes na segunda e na terceira posições são diferentes. Veja que elas têm os mesmos números nas mesmas quantidades. A primeira tem 4 zeros e 2 1s. A segunda tem 4 zeros e 2 1s também. Mas elas não são iguais, elas são diferentes. Por quê? Porque esses números estão ordenados de maneira diferente. Veja aqui, primeira componente de uma é igual à primeira da outra, até aí tudo bem. Segunda componente de uma é igual à segunda componente da outra? Não, é diferente. Então, só por isso elas já são diferentes. Aí a gente poderia continuar vendo aqui, né? Terceira componente de uma é igual à terceira componente da outra? Não, também não. Então falhou aí nessas posições 2 e 3, né? Aqui nessas duas posições, as componentes correspondentes dessas duas sextuplas ordenadas não coincidem e, portanto, as sextuplas ordenadas são diferentes. Considere agora listas ordenadas formadas apenas por zeros. Eu tenho aqui uma tripla ordenada formada apenas por zeros e uma quádrupla ordenada formada também apenas por zeros. Eu considero que elas são diferentes. Por quê? Porque elas têm tamanhos diferentes. Eu falei há pouco tempo atrás que listas ordenadas de tamanhos diferentes são diferentes. Tá? Agora, considere as seguintes listas ordenadas. A primeira tem primeira componente 0. Segunda componente qual é? Aqui. É o 1? Não. É o par ordenado 1, 0. Certo? O par ordenado 1, 0 é a segunda componente dessa tripla ordenada. A primeira componente é 0, a segunda é o par 1, 0 e a terceira é 0. Agora, dentro do par, aí você tem duas componentes do par. Esses números aqui, 1 e 0, são componentes do par ordenado, mas não são componentes dessa tripla ordenada. Aqui ao lado a gente tem uma outra tripla ordenada,
com componentes 0, 1 e 0, respectivamente. Aí eu pergunto, essas triplas ordenadas são iguais ou diferentes? Você vai aplicar o critério de igualdade entre triplas ordenadas, que vai dizer que elas são iguais se somente se todas as componentes correspondentes são iguais. As primeiras componentes dessas duas triplas ordenadas são 0. Então, até aí tudo bem. Na segunda posição, a gente encontra em uma tripla ordenada o par ordenado 1, 0 e na outra tripla ordenada o número 1. Aí a gente tem que se perguntar se o par ordenado 1, 0 é igual ao número 1. Será que é igual? Intuitivamente, não são iguais. Mas, de tudo que eu falei até agora, onde é que está, de maneira clara, objetiva, qualquer regra que nos permita dizer isso, que o par ordenado 1, 0 é diferente do número 1? Você pode reler tudo que eu já mostrei aqui nesse material e não tem nada dizendo explicitamente que o par ordenado 1, 0 é diferente do número 1. Então é razoável que essas duas triplas ordenadas sejam diferentes, porque suas segundas componentes parecem ser diferentes. O par ordenado 1, 0 é diferente de 1 aparentemente. Intuitivamente o número é uma coisa, um par ordenado é outra, mas até agora na nossa teoria não enunciamos nenhuma regra sobre como comparar listas ordenadas com números. Só sabemos que listas de tamanhos diferentes são diferentes e que listas de mesmo tamanho são iguais se somente se possuem todas as componentes correspondentes iguais. Nada foi dito sobre se uma n-upla ordenada pode ser igual a um número, ou a um conjunto, ou a uma função, etc. Então existem lacunas nessa teoria que eu estou apresentando aqui, né? Muita coisa ainda não pode ser respondida. E eu vou deixar para esboçar respostas a essas questões só na seção 3.